correndo o risco de poder ser cancelada, vou responder a uma pergunta através de um Reels. Ora, por conta de uma live que vou ter durante este mês de dezembro, à data que este Reel está a ser gravado, recebi a seguinte pergunta numa caixinha de questões que coloquei. Sendo júnior e novo na área, é possível trabalhar para o estrangeiro a partir de casa? E quero assim aproveitar este espaço de Reels para tentar responder a esta pergunta, porque volta e meia aparece na caixinha de perguntas, aparecem mensagens privadas, sempre no sentido de júnior, trabalhar a partir de casa, e quero esclarecer aqui algumas dúvidas, quebrar alguma desta romantização que existe em torno de trabalhar a partir de casa. Eu sei que muito recentemente muitos de nós, aliás todos nós, passámos pela situação de ter que mudar o paradigma e passar a trabalhar a partir de casa. E é certo que houve muitos processos de onboarding, muitos processos de contratação que aconteceram durante o processo da pandemia, em que os escritórios estavam fechados ou com uma redução de interação e de fluxo de pessoas presenciais nos escritórios. E é verdade que houve muita gente que aprendeu o seu ofício, aprendeu as suas funções, aprendeu as suas tarefas remotamente, porque por conta das circunstâncias não poderiam estar com os colegas, porque por conta da situação houve muitas contratações que foram feitas fora do raio de disponibilidade e do raio mais próximo do local onde era o escritório da empresa. Portanto, houve muitas pessoas que passaram por isso. Agora, se me perguntares, será que essas pessoas foram bem-sucedidas? Não sei. Será que essas pessoas tiveram a facilidade em integrar-se no seu trabalho? Provavelmente não. Porquê? Quando nós somos júniores, precisamos de um acompanhamento dos nossos mais velhos. Façamos aqui um paralelismo com sermos crianças. Nós precisamos dos mais velhos para nos ajudarem e educarem perante algumas situações. Portanto, nós quando somos júniores em determinada função, precisamos do acompanhamento de alguém mais velho para nos ajudar a dar os primeiros passos, a evoluir, a aprender. Portanto, a partir do momento em que é júnior, é absolutamente importante nós termos a oportunidade e a possibilidade de estar presencialmente com os nossos colegas. Dessa forma, toda esta interação e esta troca de conhecimento acontece de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, muito mais dinâmica, muito mais fluida. Porque quando nós estamos a ter informação através de casa, através do computador, todos nós sabemos que nem todas as pessoas se comportam da melhor forma, não dão a maior atenção, não dão o melhor cuidado àquilo que está a acontecer. Portanto, a presença presencial é muito importante, ao invés da presença virtual. Depois, existe também esta ideia do trabalho remoto, que é aqui este mar de rosas que se faz entender e que se faz crer, porque trabalhamos a partir de casa, estamos no conforto do nosso espaço, não temos que enfrentar trânsito, não temos que enfrentar as confusões e por aí vai, com um rol de benefícios que efetivamente existem. Mas, em contraponto, não é assim tão fácil, tão simples, nem é para todas as pessoas trabalhar a partir de casa, se bem que há muitas pessoas que acham que sim, que são capazes, até ao momento de terem essa oportunidade e perceberem que, afinal, não é bem aquilo que se adequa à sua forma de trabalhar. Portanto, quando tu trabalhas remotamente, significa que o teu nível de exigência vai ser maior, o teu nível de senioridade ou de responsabilidade associada à tua função e ao teu cargo vai ser maior. Vais ter que ter uma flexibilidade e uma adaptabilidade muito maior, porque imagina, tu vais ter que fazer formação e ter que trabalhar e ter que conseguir contactar com os teus colegas e ter que fazer uma série de outras coisas estando no teu local de casa, estando no teu espaço. Para além de, claro, estás no teu espaço. Nem todas as pessoas têm a oportunidade de ter um espaço sozinho, um espaço isolado para ter como seu escritório. Portanto, se estás a começar a aprender uma função e se estás no teu conforto de casa, será que vais dar a mesma atenção, a mesma dedicação, esse novo role, essa nova função que tu vais ter? Não sei, porque falta, na minha opinião, muitas vezes maturidade para entender quais é que são as dinâmicas, as obrigações, quais é que são as responsabilidades inerentes ao facto de se trabalhar a partir de casa. Depois, na questão também é apresentado de júnior, trabalho remoto e trabalhar para fora do país.
Está-se a viver atualmente uma situação em que muitas das empresas que tinham aberto as portas ao trabalho remoto e a trabalhar a partir de casa e a trabalhar de outro país, a retroceder nessas decisões. Começámos com o trabalho híbrido, com o trabalho presencial assim meio-meio, com a obrigatoriedade de irmos apenas uma vez por semana ao escritório, mas começa-se a ver isso a andar cada vez mais para trás e as empresas a obrigarem os seus colaboradores a ir para o escritório. E são várias as pessoas que eu acompanho em mentoria que estão a passar por isso, em que as empresas querem sim contratar os colaboradores, mas num raio de distância relativamente próximo ao escritório. E o trabalhar para o estrangeiro, para outro país, torna-se então mais difícil. Para além de que nem todas as empresas garantem as condições de realocação para o caso de teres que ir para próximo do escritório. Portanto, sendo júnior significa que estás a aprender a tua função. Trabalhar de forma remota vais ter uma exigência laboral muito maior se te quiseres destacar, se quiseres aprender, se quiseres vingar na tua área, porque lá está, vai-te exigir um maior trabalho, dinamismo, entrega perante aquilo que tu tens que fazer. E depois, trabalhar para fora vai então exigir-te teres ainda mais responsabilidade, mais autoridade, mais capacidade do que aquela já exigida para trabalhar de forma remota. Portanto, é impossível ser júnior, trabalhar de forma remota e para outro país? Não, não é impossível. Se é difícil, muito difícil. Se nem todas as pessoas conseguem, nem todas as pessoas conseguem. Se é quase uma chave de euromilhões, muitas vezes sim. Por isso, se eu puder dar uma opinião, se for júnior e tiveres a oportunidade de ir para junto dos teus colegas mais velhos, de ir frequentemente ao trabalho, ao trabalho no sentido do escritório, se conseguir estar mais frequentemente, presencialmente com os teus colegas, aproveita, porque é nessas trocas e nessas interações que muito se aprende. É o nosso crescimento e a nossa maturidade profissional advém de muita interação com os mais velhos, porque nem sempre se aprende tudo, ou muito, é quase sempre aquilo que nós aprendemos durante o processo de onboarding e durante o processo de informação, não faz 1/10 daquilo que nós depois aprendemos apenas a escutar os outros, a participar em reuniões, a ver como é que eles falam, a ver a ouvir o que dizem, como dizem, a forma como agem, a forma como pensam, o tempo que estão dedicados a determinado tipo de tarefas. Portanto, sempre que for possível, opta pelo presencial. Portanto, é possível ser júnior, trabalhar de forma remota sim, trabalhar para forma sim, tudo é possível. Já diz a Nike que impossible is nothing, mas que vai ser muito difícil sim, que as portas começam a fechar ainda mais, que a exigência vai ser muito maior, sem dúvida alguma, sem falar, claro, que a exigência de teres que falar inglês muito provavelmente vai ser um dos requisitos fundamentais e obrigatórios para teres essa oportunidade também. Portanto, romantizemos menos esta oportunidade de trabalhar a partir de casa, sejamos mais pés na terra, mais conscientes das responsabilidades, das obrigações e das necessidades que são inerentes a todas estas mais-valias, que efetivamente são as mais-valias, mas que por contraposto, a outra face da moeda acaba por ser bastante exigente e nem todas as pessoas têm a capacidade por isso e depois arrependem-se, dizem que afinal é difícil, que não é para elas, que é uma chatice, que o mercado está mau. Se calhar não está mau. Se calhar tem o foco apontado para o sítio errado. Espero que tenha esclarecido aqui esta dúvida. Eu virei e voltarei sempre que for necessário para falar sobre este tema, mas achei importante trazer esta temática em formato Reels, não esperar pela live, porque é um tema que não advém muito àquilo que iríamos falar na live, mas que é muito comum eu receber esta dúvida e esta pergunta. Até já!